ideia, tá bom? A paz do Senhor, amada igreja. Meus amados, é uma alegria em Cristo estarmos aqui nesta segunda-feira na Escola da Palavra, aonde temos por hábito estudar um assunto específico para que possamos assim conhecer mais um pouquinho acerca da nossa fé e crescermos de tal maneira que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu louvo ao nome do Senhor pelo privilégio que teremos nesta segunda-feira, falando sobre este assunto tão importante e enriquecedor, da lição de número 6, onde trataremos sobre Jesus de Nazaré, Deus conosco. Antes de iniciarmos aqui esta preleção, eu quero apenas informar aos irmãos, e assim aquele que o desejar poderá adquirir. Nós temos ali as apostilas desta aula, tá, irmãos? Eu sempre faço uma confecção de uma apostila, e o irmão que quiser adquirir está no valor de R$5. Também trouxemos, e este ano é um ano para mim que eu louvo ao nome do Senhor. Deus tem nos abençoado. No primeiro trimestre de janeiro, fevereiro e março, nós lançamos a nossa lição pela Central Gospel, que foi Profetas Maiores, né, irmãos? Nós fomos o comentarista desta lição. E nós, pelo menos, temos aí, talvez umas 2 semanas, chegou o nosso primeiro livro, Fazei em Memória de Mim, reflexões bíblicas e históricas sobre a ceia do Senhor. A apresentação é do nosso pastor, e hoje trouxemos aí para aquele irmão que quer estar mais informado sobre a ceia. E ali tratamos sobre a ceia, uma festa do Senhor. Pelo menos eu vou falar só um item aqui, muito importante, sobre a ceia. Pastor, a ceia, ela é revestida de 3 autoridades. A primeira autoridade, a autoridade divina. Quem a instituiu é o Senhor Jesus. Segundo, autoridade bíblica. Existem pelo menos 5 textos no Novo Testamento, claro, específico e direto sobre a ceia. E terceira autoridade, autoridade histórica. Desde quando Jesus instituiu a ceia até o dia de hoje, a cristandade professa o ato da ceia. E a ceia já está agendada, a grande ceia, onde todos aqueles que são de Cristo estarão com Ele no céu. Então nós realizamos algo na terra que será realizado no céu, que é a ceia do Senhor. Então aqui são 8 capítulos que tratam sobre vários assuntos, 25 itens sobre o sangue de Jesus, a importância do pão, a importância da mesa, porque muitos se ausentam na ceia. E aí falamos sobre a ceia, a festa da igreja, e vai indo embora, tá, irmãos? São assuntos que entendo serem de relevância e importância para a igreja. E o livro está no valor de R$35, quem quiser assim o adquirir. Mas, amados, nós trataremos hoje, dentro da nossa lição, que falará diretamente sobre Jesus de Nazaré, Deus conosco. Bem, irmãos, o primeiro aspecto que eu quero tratar com os irmãos está referente
algumas profecias bíblicas referente à divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, Isaías 7, 14, e nós leremos, diz-nos assim, 7,14, portanto, portanto mesmo Senhor, vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui nesta passagem, nós temos as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana e a natureza divina, teologicamente na história da igreja, é chamada da doutrina da hipostase. A hipostase é a doutrina da dupla natureza de Jesus. O que é isso, pastor? Jesus foi plenamente divino e perfeitamente homem. Quando falamos em perfeitamente homem, há dois aspectos na perfeição humana de Jesus. Primeira, a perfeição física, ou seja, Jesus não tinha um corpo que aparentava ser humano. O corpo de Cristo foi um corpo perfeitamente humano. Segundo, a perfeição moral. Jesus, ele não transgrediu. Jesus, ele não pecou. Esteve aqui, foi tentado, mas não pecou. Hebreus 4, 15 e 16 nos dão essa devida informação. Perfeição humana, plenamente divino. Isso sugere que toda a natureza e atributos divinos estão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não teve apenas uma palavra divina, Jesus não foi apenas enviado de Deus, Jesus não apenas disse ser Deus, mas Jesus provou ser Deus. Então, Jesus, ele é plenamente divino. Colossenses 2,9, que é o nosso texto bíblico base, o textuário diz, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está dizendo que tudo que Deus é, Jesus também é. Tudo que o Pai faz, ele faz. Tudo que o Pai pode, ele pode. Então ele é divino, ele é Deus. E nós glorificamos ao Senhor por este fato. Agora, veja bem, Isaías 7,14 deixa bem claro o seguinte, que como homem, ele nasceria de uma virgem, mas como Deus, ele é chamado de Emanuel, termo este, ou nome esse que significa Deus em nós, Deus conosco. E o irmão poderá observar o cumprimento dessa profecia em Mateus, no seu capítulo de número 1. Isaías 9,6, Isaías 9,6, um segundo texto para nossa reflexão. Isaías 9, versículo 6, diz-nos assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Neste versículo existem 8 características de Cristo.
Mas acho que vamos focar para nosso entendimento, está no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu à humanidade. Jesus como menino nasce. E o texto ainda diz: e um filho se nos deu, divindade. Então, como menino, ele nasce, como filho, ele é dado. Divindade de Jesus, ainda no versículo 6, ele é chamado de Deus forte, El Gibor, e ele é chamado de Pai da eternidade. Então aqui está nítido e claro a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Vamos no capítulo 23. Vamos ler os versículos 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Esse versículo 5 fala da humanidade de Jesus. Como homem, ele descende de Davi. Como homem, ele é chamado de renovo. A expressão renovo aqui, ela é oriundo da botânica. O que é isso, pastor? Renovo, rebento ou broto. Quando o irmão muitas das vezes já deve ter visualizado uma árvore que foi cortada, e aí você vê um broto nascendo dali, isso é um renovo, isso é um rebento, isso é um broto. Isso quer dizer que aquele broto vai usar das raízes daquela árvore que foi cortada e vai usar dela para trazer novamente a vida. Isso fala da descendência de Davi, que foi cortada em Zedequias, tirada do trono, mas a profecia bíblica fala de um rebento, de um renovo que viria da descendência de Davi e traria novamente vida a toda a descendência de Davi. E quem é esse renovo? É o Senhor Jesus Cristo, certo? Aí diz, vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, um rei, que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, como homem, ele vem da descendência de Davi. Agora, olha o versículo 6, falando deste mesmo homem que vem. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel, e habitará seguro. Agora, olha como ele vai ser chamado. E este será o seu nome com que nomearão: o Senhor, nossa justiça. Jeová de Sitiqueno, ou seja, como homem, ele descende de Davi, mas como Deus, ele é Jeová de Sitiqueno, o Senhor nossa justiça, ou Senhor justiça nossa. Amém? Então está aí a humanidade e a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos a Miqueias, capítulo de número 5, e vamos ler apenas o versículo 2, livro do profeta Miqueias, capítulo 5, e versículo 2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequenas entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Aqui está a natureza humana e divina. Como homem, ele nasce em Belém Efrata, mas como Deus, a Bíblia fala que os seus dias, os seus caminhos são desde a eternidade. Como homem,
ele nasce em Belém. Belém, né, ou Betlehem, que quer dizer basicamente a casa de pães. Da casa de pães nasce o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Então, a humanidade dele, ele nasce em Belém, mas como divino, ele está na eternidade. Os seus dias são desde a eternidade. Então, o Antigo Testamento sempre falou, sempre afirmou sobre a divindade de Jesus, ou seja, aquele que viria à terra seria homem e Deus, seria homem e Deus, ou seja, só para a gente tentar entender, para ficar talvez um pouquinho mais claro, Jesus é 100% homem e 100% divino. Essa é a concepção. A ideia teológica é plenamente divino e perfeitamente homem. Agora, partindo do princípio bíblico ainda, nós vamos logo também observar, se Jesus é divino, ele tem o quê? Ele tem os atributos divinos. Entenda uma coisa, quando falamos em atributos divinos, falamos de qualidades, características essenciais de Deus. Ou seja, atributos são as qualidades essenciais da pessoa divina. E existem dois grupos, os atributos divinos próprios, que são chamados os incomunicáveis, aqueles que só Deus tem, e se um outro ser tiver, é Deus. E existem aqueles comunicáveis, são os atributos que Deus divide com o homem. Exemplo, Deus é bom, o homem é bom. Deus ama, o homem pode amar. São atributos que Deus tem e que Deus divide com o homem. São chamados atributos comunicáveis. Mas existem os atributos incomunicáveis, que só Deus tem. Anjo não tem, homem também não tem. Só Deus tem. E se um outro ser tiver, é Deus. Por isso que, quando falamos na divindade de Jesus, temos que partir para o campo dos atributos. O irmão lance mão na sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2, nos versículos que leremos, 24 e 25. João 2, 24 e 25, acompanhem comigo, diz assim: mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. O que é isso, pastor? Escute, é o atributo da onisciência. O atributo da onisciência diz-nos o seguinte, que Deus sabe de tudo ao mesmo tempo. Deus sabe o que acontece aqui, acontece no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo e em qualquer parte do universo ao mesmo tempo. Isso se chama onisciência. Aqui se fala da onisciência de Cristo, que conhecia o pensamento e as emoções do povo que estava ali. Ninguém precisava lhe dizer nada, porque ele sabia. Se alguém tem o atributo da onisciência, é Deus. E se alguém também tem esse atributo, é Deus. Logo, Jesus, ele é o quê? Divino. Segundo, vamos aqui, irmãos, a Mateus 28, 20. Mateus
28, 20, mais um atributo. Acompanha a leitura bíblica que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui é um atributo chamado de onipresença. O que é o atributo de onipresença, pastor? O atributo de onipresença ensina que Deus está em todo lugar. Escuta, Deus está em todo lugar. Isso sugere o que Jesus está dizendo aqui, ó. Certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe um dia que Jesus não esteja conosco. E não existe período na história que Ele não esteja agindo. Não existe período que Ele não esteja operante. Então, onipresença, atributo divino no qual Deus está em qualquer lugar, escute, ao mesmo tempo. Amém? Próximo atributo, o atributo de onipotência. Leia comigo Mateus 9,6. Mateus 9,6. Estamos falando aqui sobre a divindade do Senhor, atributos que só Deus tem. E se Jesus tem, Ele é divino. Mateus 9,6 diz aí: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e... Jesus mostra aqui que Ele tem poder, número 1, para perdoar pecado, porque só Deus pode perdoar pecados. Então Ele tem poder para perdoar pecados. Segundo, Jesus, Ele age na paralisia e determina que ele levante, que ele ande. É interessante que não é só o poder para finalizar a paralisia. Jesus fez com que ele se levantasse e Jesus deu nova força ao corpo dele. Porque qualquer pessoa paralítica, ela está com seus músculos atrofiados. Jesus não só curou ele, mas Jesus também deu força todos os músculos atrofiados a voltarem novamente a funcionar. Então Jesus foi específico, ó: levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, a cura que Jesus realizou ali demonstrou que Jesus tem poder para perdoar pecado, dar ponto final na paralisia e ainda desenvolver os músculos atrofiados. Jesus manifestou tríplice poder na vida daquele homem. Então, aí é o atributo de onipotência. E o que é o atributo de onipotência? Diz que Deus tem todo o poder. Não existe nada e ninguém que possa impedi-lo de agir. Um outro atributo, leia comigo aqui, João, capítulo de número 1 e versículo de número 15. João, capítulo de número 1 e versículo de número 15. João 1,15 diz assim: João testifica a respeito dele, exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. João está falando, ó, aquele que eu estou profetizando, e daqui a pouco vocês vão ver quem ele é antes de mim. Isso é um atributo de pré-existência. O que isso quer dizer?
Jesus, ele existe antes de qualquer coisa. Antes de tudo ser criado, ele já é. Amém? Atributo da pré-existência. Vamos agora a João capítulo 1, versículo 1. Um outro atributo, o atributo da eternidade, está aí, ó. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era. Três afirmações de João. Primeiro, no princípio era o verbo, a eternidade de Cristo. Me escute aqui, esse João 1:1 é antes de Gênesis 1:1, porque Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis é o princípio da criação, João é o princípio da eternidade. Então, antes de existir algo criado, Jesus já é. Então, no princípio era o verbo, primeira declaração, ele é eterno. Segundo, e o verbo estava com Deus. O que é isso, pastor? Aqui, ó. O verbo é pessoa e o Pai é pessoa. O verbo é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Não confunda as duas pessoas, são pessoas distintas. O versículo 1 diz isso. Só que eles mantêm o quê? Comunhão. E o verbo, está aqui, ó. E o verbo estava com Deus. São pessoas distintas, mas que mantêm comunhão. Aí fala da personalidade do verbo. O verbo é pessoa. Terceiro, e o verbo era Deus. O verbo não se tornou Deus. O verbo não se fez Deus. O verbo era Deus. Não houve um tempo que Jesus deixou de ser o que ele sempre foi, divino. E é por isso que nós glorificamos ao nome dele. Então aqui está falando do atributo de eternidade. Escute isso. Eternidade é a doutrina bíblica no qual não se tem princípio e nem fim. Anjos não são eternos, porque foram criados. Homem não é eterno, porque foi criado. O universo não é eterno, porque foi criado. O único eterno é Deus. Amém? Jesus, e nós já lemos aqui em Isaías 9:6, ele é chamado de quê? Pai da eternidade. Agora pare para pensar. Pai é o que gera alguém, que dá origem a alguém. E eternidade é definida como algo que não tem início e fim. Mas até para a eternidade teve alguém que deu início a ela. E quem é esse? É o Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar ao Senhor? Agora, Jesus, pastor, o que ele é? Ele é Hebreus. Vamos lá? 13:8. Aos Hebreus 13:8. Diz assim, Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eterna. Isso quer falar o quê? Que Jesus não muda. A glória dele é a mesma, o poder dele é o mesmo, a majestade é a mesma. Jesus, ele não muda. Tudo no mundo muda, tudo no mundo perde vigor, tudo no mundo perde força, tudo no mundo envelhece, mas ele não envelhece, não perde vigor, não perde força, não perde beleza, não perde glória. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o atributo da imutabilidade. O nosso Deus não muda. Por isso que toda promessa que ele nos prometeu está firme e vai acontecer, porque ele não muda naquilo que prometeu, e a gente glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Terceiro ponto aqui é testemunho pessoal de Jesus.
a autoridade divina de Jesus. Vamos ver alguns momentos que manifestam a autoridade de Jesus aqui. Vamos a Mateus 8:2. Nós só estamos lendo um versículo por causa do fator tempo, tá, irmãos? Mas tem outros versículos. E se você depois quiser adquirir essa apostila e levar, leve e leia as referências, outras referências. 8:2. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Amém, irmãos? Aí nós temos o quê? Que autoridade é essa? Jesus recebeu adoração. E ninguém que veio a Jesus para adorá-lo, ele desprezou. E aqui nós temos o quê? Um leproso, que era visto como imundo, que era proibido de estar no meio de pessoas saudáveis. Jesus permitiu que ele se aproximasse dele e o adorasse. Então Jesus recebeu adoração. E à luz da Bíblia, o único digno de adoração é Deus. Anjos não são dignos de adoração, homens não são dignos de adoração, mas o único eterno e soberano Deus é digno de toda adoração. Amém, irmãos? Vamos aqui, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 8. Vamos aí, João capítulo de número 8. E vamos ler o versículo de número 10 e 11 apenas. João 8, 10 e 11 diz: Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Aqui está alguém que tem o poder de perdoar pecados. Jesus tem autoridade para perdoar pecados, e quem só perdoa pecados? Deus. Se Jesus está perdoando pecados, ele é o que, irmãos? Deus. Não é só o único caso na Bíblia, outros casos na Bíblia ficam claros. Mas aqui está em evidência uma autoridade divina, só ele pode perdoar pecados. Amém? Terceiro, ele tem poder para ressuscitar. Amém? Primeiro, pense bem, vamos aqui, a filha de Jairo, ela é uma morta fresquinha, vamos usar esse termo, correto? Ela morreu, Jairo encontra Jesus, Jesus ressuscita. Olha só, o filho da viúva de Naim, ele já havia passado pelo processo de quê? De velório. Então ele já tinha algum tempo já morto. E o esquife estava saindo da cidade para enterrá-lo. É quando Jesus está entrando na cidade. E Jesus o ressuscita. Jairo já era o que, irmãos? O quarto dia. E Jesus, o que, irmãos? O ressuscita. Jairo estava morto e num processo acelerado de decomposição, porque lugares aonde é quente o clima, a decomposição mais acelerada, dizia, já cheira mal. Quando Jesus ele brata na cruz e morre, a Bíblia diz que um dos 6 milagres do Calvário foi sepulcros de santos que foram abertos. Então Jesus tem poder sobre o que? A morte. A autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar. Jesus, irmãos,
expulsando demônios. Um caso clássico é Marcos 5. Jesus pega um barco em Cafarnaum, corta o mar da Galileia, chega em Decápolis, na cidade de Gatara. E quando ali chega à praia de Gatara, vem ao encontro dele do sepulcro um homem possesso de demônios. Amém? E o que Jesus faz? Expele aqueles demônios. Isso mostra o quê? Jesus com poder sobre qualquer hoste diabólica. Sabemos que do outro lado há uma hierarquia de anjos maus, terríveis e malignos, mas nenhum deles pode afrontar ou vencer o Cristo da igreja. Jesus, Ele é aquele que tem nos guardado, nos protegido, e aquele mostra o seu poder sobre o que, irmãos? Demônios. Jesus mostrou o seu poder sobre a natureza, lá em Mateus 8, 23 e 27. A Bíblia diz que uma grande tempestade estava varrendo o barco dos discípulos, até que Jesus levantou, e a Bíblia diz que as águas se acalmaram e o furor do vento se acabou. Lembre-se da autoridade de Jesus. O homem já foi até o Pico da Neblina, que é considerado o ponto mais alto do Brasil. Foi até o Everest, e alguns chegaram até a morrer. O homem já andou na Lua, mas nenhum homem andou sobre as águas. O mar da Galileia tem as marcas dos pés maravilhosos de Jesus. Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia. Isso quer dizer que ele tem poder sobre as leis da natureza. E Jesus tem poder sobre o que, pastor? Escute isso, irmão. Doença e enfermidade são duas coisas diferentes. O que é a doença? Doença é uma debilidade, doença é uma paralisia, uma cegueira, uma surdez, uma mudez. Isso é enfermidade. Agora, o que é doença? É o que causa dor. E aí pode ser um caso de uma lepra, de uma doença de pele, de uma dor de cabeça. Então Jesus tem poder tanto sobre a enfermidade, como ele tem poder sobre o que, irmãos? Doenças. Essa é a autoridade de Jesus. Não existe enfermidade que ele não cure, não existe doença que ele não possa curar também. Agora, entenda que existem certas doenças e enfermidades que aparentam ser e na verdade não são. É possessão demoníaca. O gadareno para nós seria uma pessoa com problema psíquico. Um cara que se mutila, dorme no cemitério, vive gritando. Você fala, é doido, é maluco, mas era endemoniado. A Bíblia vai falar, lá em Marcos 1, de uma pessoa que vem para Jesus Cristo, que na verdade ele era mudo. Jesus expeliu o demônio, era o demônio operando nele, tornando ele mudo. Então, a Bíblia mostra que algumas enfermidades não são enfermidades e doenças, é uma ação demoníaca em uma determinada área, trazendo aquela enfermidade. E ali não é orar, ali é expelir em nome do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa vai ser livre. Jesus fez isso aqui algumas vezes para a glória do seu nome. Aqui, irmãos, testemunho pessoal de Jesus. A Bíblia está cheia de testemunhos de Jesus. Alguém fale assim, mas pastor, eu não creio que Jesus é divino, porque ele nunca disse que era divino. Aí eu falo, é porque você nunca leu a Bíblia. Vamos aqui para um exemplo, João 5. Vamos lá? João 5. 5,
19. Melhor, vamos começar no 17, 5:17, olha só. Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus afirmou ser Deus aqui. Quando você chega lá em João 8, 57 e 58, 8, 57 e 58, olha o que Jesus disse. Disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Jesus está falando, antes de Abraão nascer, eu já existia. Não é Abraão que me viu, fui eu que vi Abraão. 59. Então pegarem pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Por que pegar em pedra? Porque falaram, esse homem está blasfemando, se dizendo ser Deus. E aí Jesus se retirou, mas Jesus afirma que ele é o que, irmãos? Deus. Jesus fala que a mesma fé que você tem no Pai tem que ter nele. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, a mesma fé que você tem no Pai, tem em mim também. Porque Ele pode fazer, eu também posso fazer. Creia nos dois. Amém, irmãos? Então a Bíblia está sempre focando e deixando claro a natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Mas, já indo para a parte final, me permita falar aqui sobre 3 aspectos, porque essa doutrina é importante para nós. Primeiro, a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo é bíblica. Negar a doutrina da divindade de Jesus é negar a própria Bíblia. Segundo, a doutrina da divindade de Jesus é um consolo para mim e para você. Abra sua Bíblia aí na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2 e versículo 18. Diz assim, olha, 2,18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são, que irmãos? Tentados. Então, o que acontece aqui, irmãos? Olha só, como é interessante a doutrina das 2 naturezas de Jesus, a humana e a divina. Quando eu dobro o meu joelho e começo a falar, Jesus, eu estou passando isso. Jesus lá no céu, ele olha para mim e fala, eu sei o que você está passando, porque como homem, eu passei por isso. Só que tem um detalhe, ele é divino. Então, como homem, ele sabe o tamanho da nossa dor, o tamanho do nosso problema e da nossa dificuldade. Mas como Deus, ele me socorre. Como Deus, ele me dá a vitória. Então, como homem, ele se identifica com a minha dor, mas como divino, ele me dá a vitória para superar isso. Amém, irmãos? Agora, para a gente finalizar, vamos a João. João capítulo 20. João, evangelho escrito por João no capítulo 20. Vamos ler aqui nos versículo apenas 31. João 20, 31 diz aí,
Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu. Primeiro a Bíblia diz, qual é a finalidade em que os evangelhos foram escritos? Os evangelhos foram escritos para que nós creiamos em Cristo, tenhamos fé em Jesus. Jesus, o Cristo, Cristo quer dizer um enviado, ungido, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Então creia em Jesus como o Messias, aquele que foi profetizado. Mas não é só crer no Cristo, mas que ele também é o Filho de. Isso quer dizer, Filho de Deus quer dizer que ele é Deus. Escute, quem não crê na divindade de Jesus não vai ser salvo. Mas todo aquele que crê na divindade de Jesus, ele já está salvo. O nosso Salvador não é terreno, o nosso Salvador não é humano, o nosso Salvador não é anjo, nem o melhor dos anjos poderia nos salvar, mas o nosso Salvador é o próprio Deus que me salvou, te resgatou, te libertou, e é por isso que nesta noite nós estamos aqui glorificando a Ele. Mas pastor, por quê? Essa doutrina é importante, e aqui finalizo. Vamos lá, 1 de Timóteo. Porque a doutrina da divindade de Jesus é importante. 1 de Timóteo 1, versículo 17 diz aí: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. O que é isso, pastor? Nós não adoramos anjos nem homens, nós adoramos o próprio Deus. É por isso que toda vez que nós nos reunimos, nós estamos igual Paulo nesse texto: ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e seja glória para todos sempre. A tua adoração chega aos céus e não chega a anjos, chega no trono do Rei eterno, imortal e invisível, ao único Deus. Então encha os teus lábios aí e glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo, o único Deus eterno, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Amém.